A paz do Senhor Jesus, bom dia. É um motivo de alegria estar aqui nesta manhã, podendo assim trazer mais uma mensagem da parte do Senhor Jesus aos vossos corações. Livro de Salmos, capítulo 37, a Bíblia nos diz da seguinte maneira: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Direita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amados irmãos, diante desta palavra a qual eu li, eu quero deixar aqui com a igreja nesta manhã algo muito importante, agora você tem colocado ao meu coração, a respeito, meus amados irmãos, de dois sentimentos que hoje está tomando conta do povo evangélico, do povo cristão, meus amados irmãos, e por causa desses motivos, meus irmãos, muitos estão sendo abatidos, muitos estão até mesmo desistindo em meio à caminhada, meus amados irmãos. E esse sentimento que eu quero trazer para a igreja nesta manhã, o primeiro é, meus irmãos, a respeito da indignação. Irmãos, hoje está acontecendo muitas coisas em nosso meio, nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo aí fora, tantas pessoas hoje fazendo maldade com outras pessoas, com outros indivíduos, meus amados irmãos, e por esse motivo, muitas vezes, nós ficamos indignados com essas coisas. E nós aqui, meus irmãos, podemos ver nessa passagem, meu irmão, minha irmã, o salmista Davi sendo bem claro comigo e com você: olha, não te indignes por causa dos malfeitores. Eu estava vendo aqui no dicionário, meus amados irmãos, a palavra indignação significa raiva por causa das injustiças. Então, meus amados irmãos, que Davi está falando comigo com você, que Deus está falando comigo com você hoje, através do salmista Davi, meus irmãos, é que a gente não venha deixar que esse sentimento de raiva venha fazer parte da nossa vida, venha penetrar em nossos corações, meus amados irmãos, por causa das coisas que estão acontecendo no dia a dia, para que esse sentimento de raiva, meus irmãos, não venha tomar conta da nossa vida, por causa das injustiças que estão acontecendo no mundo aí fora, meus amados irmãos, porque esse sentimento está afetando muitos no meio do povo cristão, meus amados irmãos. E Davi é bem claro quando ele diz: olha, não te indigne por causa dos malfeitores, não te preocupes, então somente confia no Senhor e faz o bem. Aqui Davi fala, meus irmãos, olha, não te preocupes, não te indigne com essas pessoas, porque essas pessoas certamente cedo serão ceifados, certamente cedo murcharão como a erva do campo. Então somente confia em Deus, confia no Senhor e faz o bem. E viverá nesta terra e verdadeiramente serás alimentado. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes é difícil nós vemos a situação que está acontecendo e nos conformar. Mas nós não podemos também ficar, meu, com o sentimento dentro de nós. Em vez de querermos ficar indignados, deixarmos que a raiva venha tomar conta do nosso coração, vamos então dobrar o nosso joelho, vamos clamar pelo nosso país, clamar pela nossa nação. Vamos buscar, meus amados irmãos, pela misericórdia de Deus, para que as pessoas venham a ser alcançadas, para que essas maldades venham a ser desfeitas no nosso meio, na nossa população. Não te indignes por causa dessas coisas. Somente confie no Senhor, espera no Senhor, porque é Ele que vai te dar vitória. Outro sentimento que eu quero deixar aqui, meus amados irmãos, que você tem colocado ao meu coração, que infelizmente hoje faz parte no meio do povo cristão, meus amados irmãos, é a inveja. Aqui o salmista Davi nos diz, meus amados irmãos: não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Meu irmão, não tenha, meu irmão, sentimento no teu coração. Meu irmão, não tenha inveja daquele que está lá fora praticando a iniquidade, meus amados irmãos. Eu sei que muitas das vezes nós olhamos para essas coisas, muitas vezes nós vemos pessoas praticando iniquidade, mesmo assim, meus amados irmãos,
Nós vemos uma pessoa sendo próspera no seu emprego, sendo próspera na sua profissão, sendo próspera financeiramente, meus amados irmãos. E por esse motivo, muitas vezes, nós queremos então ter aquele sentimento de inveja. E muitas vezes falamos, olha, mas aquele fulano, aquele ciclano, ele só faz coisa errada, ele não agrada nada do Senhor, e está lá sendo próspero, está lá com um carro novo, com uma casa nova. Mas o mais importante, meus amados irmãos, eles não vão ter. O mais importante, meus amados irmãos, que quem pode alcançar é eu e você, meus amados irmãos, que é a minha e a tua salvação. Então não tenha esse sentimento dentro de você, não tenha inveja, meus amados irmãos, daqueles que praticam a iniquidade. Como já falei aqui, meus amados irmãos, confia tão somente no Senhor e faz o bem. E viverás nessa terra, e verdadeiramente serás alimentado. Nós temos então somente a confiar no Senhor. Independente da luta, a prova que estamos passando, meus amados irmãos, independente da situação a qual estamos vivendo, vamos então tão somente confiar no Senhor e fazer o bem, meus amados irmãos, diante de Deus, diante da nação, diante da população. É isso que o Davi está dizendo para mim e para você nesta noite, meus amados irmãos. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, versículo de número 4, a Bíblia diz: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Agora eu pergunto, meus amados irmãos, será que nós temos deleitado no Senhor? Para que assim Ele possa satisfazer o desejo do meu e do teu coração? Meu irmão, nós vamos tão somente, meus amados irmãos, colocar tudo na mão de Deus e esperar no Senhor, descansar, meus amados irmãos, em Deus, meus amados irmãos, que se assim fizermos, como diz a palavra do Senhor, meus amados irmãos, assim então Ele vai, meus amados irmãos, fazer tudo aquilo a qual nós desejamos em nosso coração, como diz aqui no versículo 4, que Ele concederá os desejos de nosso coração. Mas para isso é preciso, é necessário nós deleitarmos no Senhor, nós descansarmos no Senhor Jesus. E para encerrar, meus amados irmãos, versículo 5, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meu irmão, quer ser vitorioso? Quer receber as bênçãos de Deus na tua vida? Quer, irmão, receber o milagre do Senhor sobre a tua vida? Então, tão somente, irmão, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, meu irmão, a tua vida verdadeiramente na presença de Deus, meus amados irmãos, que os demais coisas Ele fará sobre a tua vida. É isso, meus amados irmãos, que temos que fazer, é isso que precisamos fazer. Entregar totalmente a nossa vida na mão do Senhor e deixar, meu irmão, Ele agir em nosso favor, deixar que Ele venha nos conduzir, que Ele venha nos direcionar, meus amados irmãos, no dia a dia, para que assim, meus amados irmãos, Ele venha então dar a minha e a tua vitória. É isso que Deus tem para mim e para você, meus amados irmãos. Então, que nós possamos, meus amados irmãos, diante desta palavra, entender e compreender, meus amados irmãos, que nós não devemos deixar com que esses dois sentimentos venham fazer parte de nossa vida, venham entrar em nosso coração, que é o sentimento da raiva, da indignação, que é o sentimento, irmão, da inveja, porque é isso que vai atrapalhar, meus amados irmãos, que eu e você venhamos receber a nossa vitória. Então, meus amados irmãos, diante desta palavra, que nós possamos, a partir de hoje, meus amados irmãos, agirmos corretamente na presença de Deus, para que essas coisas não venham a acontecer em nossa vida, para que esse sentimento não venha a fazer parte de nossas vidas, meus amados irmãos, e sermos assim mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ainda mais em seus corações, e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. E eu peço, meus amados irmãos, encarecidamente, me ajude a evangelizar pessoas que hoje precisam de ouvir esta palavra, compartilhando este vídeo, para que muitas outras vidas também possam ser
alcançados, meus amados irmãos, e o nome do Senhor Jesus, assim, venha a ser glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.